Pode começar, Mari. Ok. Então, pessoal, peço desculpas aí por ter mudado o tema em cima da hora. E a gente, então, vocês estão, assim, com overdose, né, das minhas aulas. A gente vai falar hoje, então, de abordagem de urgências nefrológicas, tá? É claro que eu não vou falar de todas. Eu vou tentar passar pelas principais que vocês precisam saber e tentar abordar o que vocês vão fazer nessas urgências, tá? Como que a gente vai encaminhar, que exame que a gente pediria, para a gente ficar com um pouquinho menos aí de medo do rim, tá? Eu brinco com os meninos que o rim é o órgão mais importante do corpo humano. Acho que não tem nenhum neurologista aí para brigar comigo. Então, vou falar um pouquinho aí dessas urgências. Eu vou tentar falar, gente, de 4 coisas importantes. Então, síndrome nefrítica, síndrome nefrótica, vou falar rapidamente de síndrome hemolítica urêmica e de controle pressórico no pronto atendimento, não necessariamente nessa ordem, tá? Então, vamos começar com síndrome nefrítica. Toda vez que eu falar de síndrome, vocês têm que pensar em um conjunto de sinais e sintomas, tá? E quando eu falar em síndrome nefrítica em pediatria, eu quero que vocês pensem em glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica. Esse nome gigante, né, para falar de uma patologia que vocês vão ver frequentemente, tá? Que nada mais é do que uma inflamação glomerular, né, levando a sinais e sintomas autolimitados, tá? Então, a glomerulonefrite pós-estreptocócica, então, glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica, ela é o protótipo das glomerulonefrites na infância, tá? Então, por isso que eu vou falar dela para vocês, porque eu preciso que vocês saibam dessa glomerulonefrite. É a glomerulonefrite mais comum, então, das glomerulonefrites, essa que vocês mais vão encontrar, então, por isso que vocês precisam saber dessa, tá? O micro-organismo responsável, na maioria dos casos, é Streptococcus beta-hemolíticos grupo A, tá? Então, ninguém aqui vai fazer prova de residência, mas isso sempre cai, tá? Então, a gente tem que saber do Streptococcus. Gente, não é o estrepto que faz a síndrome, tá? Na verdade, a gente vai ter uma reação de anticorpo, tá? Mas ela é ocasionada por ele, ok? E aí, que eu já falei que, então, ela é um modelo, né? O que vai acontecer com ela, o que vai acontecer nas outras nefrites na infância, tá? Então, a gente pode ter outras glomerulopatias, tá? E aí eu coloquei uma lista pequena aqui. Então, eu posso ter glomerulonefrite membranosa, glomerulonefrite membrana proliferativa, a glomerulopatia por C3, nefropatia por IgA, tá? Anticorpo antimembrana basal glomerular, glomerulopatia crescente idiopática. Mari, pelo amor de Deus, tem que saber isso? Não. Ninguém aqui é nefrologista, eu preciso que vocês saibam da síndrome nefrítica. Isso aqui a gente vai resolver depois, tá? E aí, das secundárias, né, eu vou ter as glomerulonefrite pós-infecciosas, tá? Que aí, a glomerulonefrite pós-streptocócica, que é o que mais a gente vai encontrar. Existem outras infecções que podem fazer glomerulonefrite? Sim, tá? Mas a gente precisa saber da pós-streptocócica. Endocardite infecciosa pode fazer, vasculite por IgA, lúpus, Wegener, nefropatia por IgA, tá? Então, a gente tem todas essas glomerulopatias que a gente pode encontrar na infância e, basicamente, a gente precisa saber de uma, tá? Então, o que é a glomerulonefrite pós-streptocócica? Eu coloquei uma fotinho de um glomérulo aqui. Eu sei que vocês não estão habituados a ver a foto do glomérulo, né? Mas aqui a gente tem a cápsula. Espero que vocês tenham ver minha setinha. A gente tem a cápsula de Bowman, o glomérulo, tá? Acreditem em mim, aqui tem cortes de túbulo proximal, tá? E aí, a gente vê um monte de célula. Eu não consigo nem definir muito bem o que é essa estrutura, tá? Célula é igual a inflamação. Então, o glomérulo está todo inflamado. Como é que ele vai conseguir filtrar adequadamente, né? Como é que ele vai conseguir fazer a sua função, tá? Então, está inflamado. É uma nefrite, tá bem? Ela vai acometer, em geral, crianças entre 5 e 12 anos de idade, tá? Então, o menino tem 16 anos. Opa, não deve ser uma glomerulonefrite difusa aguda pós-streptocócica, tá? É 2 vezes mais frequente no sexo masculino que no feminino. Isso não quer dizer que o sexo feminino não vai ter, tá? Em geral, os pais vão contar para vocês que o paciente ele teve ou uma faringite, né, ou uma amidalite ali com 7 dias antes da doença, ou um impetigo com 21 dias antes do aparecimento da doença.
Já vi paciente que aparece, ainda com amidalite fez glomerulonefrite? Já vi, tá? Mas classicamente são 7 dias pós-amidalite e 21 pós-impetigo, ou lesão de pele, tá? Alguns pacientes vão chegar para vocês com a glomerulonefrite, né? E vocês não vão conseguir fazer essa relação causal aí com sintomas infecciosos, tá? Mas, gente, isso ainda pode ser uma glomerulonefrite difusa aguda. Às vezes foi uma lesão pequena, os pais não notaram, tá? É muito fácil quando chega o menino com aquela perna cheia de cicatriz de impetigo. Aí é fácil, tá? Mas pode acontecer desses pacientes não terem essas alterações, e aí a gente tem que ficar atento para isso não atrasar o diagnóstico do paciente, tá? Tá, então o que esse menino vai apresentar? Então, se eu falei que é uma glomerulonefrite, né, que é uma síndrome nefrítica, então, quais são os conjuntos de sinais e sintomas que eu tenho que procurar na glomerulonefrite? Edema, tá? O edema, gente, ele é um edema leve. Esse menino não vai chegar em anasarca para vocês, tá? Em geral, o edema da glomerulonefrite é um edema que a mãe fala assim, o sapato dele não tá servindo. Eu não tô conseguindo colocar o sapato. A meia tá marcando, tá? A mãe nota algum edema, mas não é aquele menino que chega nasarcado, tá? Hematúria. A hematúria, em geral, o que os pais vão relatar para vocês é que a urina tá com cor de chamate, tá? Então, é assim, muito variável, mas, em geral, é chamate, Coca-Cola, Guaraná, tá? Então, ela vai falar que a urina está escura. Eu coloquei aqui para vocês uma fotinho mostrando a urina, tá? E até a urina lá, ó, bem escura, que é o que eles falam de chamate, tá? Que é justamente a hematúria glomerular. Quando eu falo que é hematúria glomerular, eu estou falando para vocês que essa hemácia, ela passou lá dentro do glomérulo, o glomérulo doente, ela escapou. Em geral, a hemácia, ela não escapa pelo glomérulo. Então, a gente não vê uma hematúria, tá? Então, essa aqui é uma hematúria diferente. Quando eu falar que a hemácia, então, passou lá dentro do glomérulo doente, vocês têm que pensar que o glomérulo é uma rede, né? Vão pensar numa rede, e aí eu tenho que passar uma hemácia dentro dessa rede. Então, quando ela vai passar ali, ela força, e sai toda amassada, vamos colocar assim. Então, essa hematúria, ela é uma hematúria com hemácia dismórfica. Então, em quem tiver em lugares em que a gente consegue ver o dismorfismo eritrocitário, aqui a gente vai ver que o dismorfismo eritrocitário é positivo, tá? Então, porque essa hematúria é uma hematúria de um glomérulo doente. Às vezes, a mãe vai falar para vocês assim, água de carne, isso também acontece. Em geral, essa hematúria de água de carne, ela está mais relacionada a cálculo do que a glomerulonefrite, mas a gente não pode ir só pela cor da urina, tá? A água de carne, normalmente, é essa aqui que elas contam pra gente. Então, eu tenho edema, eu tenho hematúria, eu tenho hipertensão arterial, tá? Então, esse paciente vai chegar inchado, hipertenso e falando que o xixi tá da cor de Coca-Cola. E eu tenho oligúria. Aí, gente, quando eu volto lá na imagem do glomérulo, a gente vai ficar mais fácil da gente entender, porque o glomérulo, ele tá todo inflamado. Ou seja, o que é a função dele? É filtrar, né? Produzir urina. Então, ele não consegue mais, né? Vai chegar o sangue, ele não vai filtrar esse sangue direito, ele não vai conseguir produzir urina. Se ele não produz urina, esse líquido acumula. Se o líquido acumula, eu começo a ter uma hipertensão arterial por hipervolemia. Se ele está todo inflamado, eu tenho hematúria, porque o sangue está conseguindo passar. E se ele não consegue produzir urina, eu tenho oligúria. Logo, se eu tenho oligúria, o líquido fica represado, eu vou ter edema e vou ter hipertensão arterial. Então, a gente precisa entender um pouquinho lá do glomérulo para entender o que é uma glomerulonefrite e não esquecer nunca mais, tá? Aqui eu coloquei para vocês, gente, não deu tempo de eu colocar as fontes de imagem, são todas do Google, tá? Então, eu coloquei para vocês uma foto que está disponível no Google, por isso que ele não está tampadinho o olho, tá? Então, esse paciente, ó, ele tinha um edema aqui, um edema importante, depois do tratamento, como que ele melhorou, tá? A glomerulonefrite, como eu tenho, então, um acúmulo de líquido, pensei assim, essa água entra, mas ela não sai, né? Eu posso ter complicações relacionadas à congestão circulatória, tá? Eu posso ter encefalopatia hipertensiva e, inclusive, como eu tenho uma inflamação glomerular,
não é incomum que a gente encontre uma insuficiência renal aguda, tá? Dos níveis mais variados. Bem, então tá bom. Então chegou um paciente para mim que era previamente ígido, que teve uma amidalite ali há 7 dias, e agora ele chega com um sapato que não entra no pé porque tá inchado, a mãe achando que o rosto tá um pouco inchado, e falando com vocês que o xixi tem cor de Coca-Cola. O que eu tenho que fazer para dar diagnóstico desse paciente? Primeiro, clínico, né? Então eu tenho oligúria, eu tenho edema, eu tenho hipertensão, né? A mãe já me falou que eu tenho um xixi de Coca-Cola, então eu tenho uma hematura, então pronto, isso é, até que se prove o contrário, uma síndrome nefrítica, e se eu estou falando de criança, eu estou falando provavelmente de uma glomerulonefrite difusa aguda pós-streptocócica. Preciso confirmar, como eu faço? Uma urina, ponto. Se esse paciente chegar com essa suspeita diagnóstica e uma urina, já resolveu para mim, tá? E o que eu quero saber nessa urina? Primeiro, essa urina vai me confirmar a hematúria, né? Porque às vezes uma urina escura pode ter vários significados. Então ela vai me falar assim, olha, realmente essa urina está escura porque é uma hematúria. E aí, gente, nessa amostra de urina que vocês coletarem, eu preciso entender se o paciente está perdendo proteína, tá? O glomérulo não está doente? Então, na hora de filtrar, ele não consegue mais segurar o que ele tem que segurar. A gente não perde proteína na urina, mas ele está doente, então eu começo a perder proteína. Na glomerulonefrite difusa aguda pós-streptocócica, essa proteinúria, ela não é uma proteinúria maciça, tá? Eu tenho pouca proteína, eu perco, mas eu perco pouca proteína. Então, eu vou perder mais que 0,2, mas menos que 2 na relação proteína-creatinina numa amostra única urinária. Então, é importante que a gente faça a urina para avaliar a hematúria, se disponível dismorfismo eritrocitário, tá? E a relação proteína-creatinina. Com isso, eu fecho o diagnóstico. A função renal vai ser para eu avaliar se esse paciente está evoluindo com uma disfunção renal em associação. E o complemento vai me servir muito para o acompanhamento desse paciente, tá? Aslo. A aslo pode ser feita, mas isso não aconteceu 21 dias pós-infecção? Então, se ela for negativa, não quer dizer que isso não seja uma glomerulonefrite difusa aguda pós-streptocócica. Então, a aslo não tem poder de excluir a causa infecciosa desse paciente, tá? E como que eu trato? Bem, é autolimitado, olha que coisa boa. Então, quer dizer que esse paciente vai melhorar, tá? Então, o que eu vou fazer é suporte. Então, eu vou controlar as complicações, tá? Se o meu paciente está com sobrecarga de volume, porque eu já falei que a água entra e a água não sai, porque o glomérulo não consegue filtrar, o que eu tenho que fazer é tratar a sobrecarga de volume, porque é ela que está trazendo esses outros malefícios, ela que está fazendo a hipertensão, o edema. Então, eu vou tratar a sobrecarga de volume, tá? Então, na síndrome nefrítica, hematúria, proteinúria, oligúria, edema e hipertensão, eu tenho que restringir volume. Por quê? O meu rim não está conseguindo tirar o volume que está chegando. Se eu der volume demais, esse paciente vai piorar. Então, aqui está bem definida a restrição hídrica. Como que eu faço a restrição hídrica, tá? Eu posso fazer entre 400 a 600 ml metro quadrado de volume para esse paciente. Em geral, quando a gente vai calcular um soro para um paciente, a gente calcula pela fórmula de Holiday-Sigar, né? Habitualmente, vocês vão fazer esse cálculo para o paciente. Aqui, a gente calcula por metro quadrado, tá? Então, eu vou calcular, o paciente tem 1 metro quadrado, só para facilitar. Vou calcular 400 ou 600 ml dia, e é isso que esse paciente vai receber de volume, tá? Mais a diurese. Por quê? Esses 400 ml metro quadrado, 600, isso é perda insensível, tá? Então, isso é o que o paciente perde no suor, na respiração, saliva, então isso ele perde, tá? Mais a diurese, porque é o que ele conseguiu perder por urina. Então, se o paciente fez, por exemplo, 600 ml de diurese, e ele tem 1 metro quadrado, em 24 horas ele vai receber 1.000 ml, tá? E aí eu vou fazer diurético. Por que diurético? Porque eu quero tirar volume. Então, o diurético de preferência é o mais potente que eu tenho para tirar líquido, que é a furosemida. E aí, gente, eu posso fazer ela tanto VO quanto EV. Vai depender do que eu encontrar neste paciente, tá? Eu tô com uma síndrome nefrítica fazendo uma emergência hipertensiva, vai ser de um jeito, né? Eu tô com uma síndrome nefrítica que tem uma pressão elevada, mas sem sinais de emergência hipertensiva, de outra forma. Mas, em geral, a gente usa o diurético oral ou venoso, tá?
nifedipina, hidralazina e nitropiciato vão ficar reservados para quando a síndrome nefrítica estiver causando uma emergência hipertensiva, tá? E dieta hipossódica. Lembrar que sódio e água tem um mecanismo junto, né, gente? Sódio e água andam juntos, então a gente vai fazer uma restrição, uma dieta hipossódica, justamente para tentar controlar a pressão do paciente. Então, nefrítica vai melhorar, mas eu tenho que dar suporte com restrição hídrica, diurético e dieta hipossódica. Bem, já que eu falei de nefrítica, eu vou falar de urgência e emergência hipertensivas. Vou lembrar, gente, que eu conseguiria dar uma aula de cada tema que eu estou falando. Então, eu quero falar o que é mais interessante para vocês, o que vocês têm que saber rapidamente lá na prática, tá? Hipertensão é relativamente comum na infância, mas a gente diagnostica muito pouco. Eu brigo com os residentes todo dia, brigo não, né? Mas brigo. Com eles todo dia, porque não mede pressão do paciente, né? Nem na urgência, às vezes a gente esquece de medir pressão de paciente pediátrico. E é importante que a gente faça isso, tá? Então, a gente faz menos diagnóstico do que deveria. Em 2017, American Heart mudou, né, essa classificação da pressão em pediatria, e aí, então, a gente tem atualmente a definida como uma pressão, né, hipertensão definida como uma pressão arterial maior que o percentil 95 para os menores de 13 anos, e para adolescentes maiores de 13 anos, os valores acima de 130/80, medidas em 3 ocasiões, tá? E aí, agora eu tenho níveis de pressão. Então, eu vou ter estádio 1, né, que menores de 13 anos é uma pressão maior que 95 do percentil, mas menor que 95 mais 12, e maiores de 13 anos, maior que 130/80, mas menor que 139/89. E o estádio 2, que é o que vai me interessar aqui na urgência, são os pacientes menores de 13 anos com pressão maior que o percentil 95 mais 12, e para os maiores de 13 anos, maior que 140/90. Tá? Então, o que vai ser uma emergência hipertensiva e uma urgência hipertensiva? Desculpa. A emergência hipertensiva, então, são aqueles pacientes que têm pressão arterial no estádio 2 com sintomas, tá? Sejam esses sintomas relacionados a cefaleia, né? Pode ser papiledema. Então, são pacientes que têm sintomas de acometimento de órgão-alvo. Isso é uma emergência hipertensiva. E a urgência hipertensiva são aqueles pacientes que não têm esses sintomas, tá? Às vezes parece ruim a gente definir só a partir de sintomas, mas ainda hoje a gente define assim, tá? É claro que só o aumento da pressão também não é um marcador exclusivo. Então, gente, sempre usar o que vocês estão vendo com a clínica com a medida da pressão, tá? A pressão arterial, então, maior que 30 milímetros de Hg acima do percentil 95 ou maior que 180/120 para adolescentes, já define uma emergência hipertensiva, tá? Então, vamos lá. Emergência hipertensiva na infância, em geral, que vocês vão encontrar de sintoma é encefalopatia hipertensiva. Então, o paciente chega hipertenso, né, lá com a sua pressão acima do percentil 95 mais 12, ou 30 acima do percentil 95, e ele está letárgico, confuso e crise convulsiva. Cuidado, eu coloquei isso aqui, não foi à toa. A gente já atendeu no hospital um paciente que chegou em crise convulsiva, e aí a gente achou que era uma crise convulsiva primária, tá? Então, nós tratamos a crise convulsiva, fizemos a tomografia, e aí, na hora que a gente viu, ele tinha lesão tomográfica sugestiva de hipertensão. Aí a gente foi medir a pressão, o paciente estava hipertenso. Por causa dessa nossa questão da pediatria de, às vezes, não medir a pressão do paciente na admissão. Hoje a gente mede de todo mundo, né? E eu estou reforçando a importância disso, tá? Então, o paciente chegou, mede a pressão. Quando eu falo de emergência, então, quando eu vou falar de emergência hipertensiva, eu estou falando de uma condição que eu preciso avaliar rapidamente, tá? E que eu tenho que tomar condutas rápidas. Quando eu vejo um paciente em emergência hipertensiva, eu preciso entender por que ele está em emergência hipertensiva. Porque se ele está em emergência hipertensiva, por exemplo, por uma coarctação de aorta, tem alguém fazendo comemoração aqui. Se a gente está numa condição, por exemplo, de uma coarctação de aorta, eu preciso resolver essa condição. Eu vou ter que reduzir essa pressão mais lentamente.
Se esse paciente está em uma emergência hipertensiva, porque ele tem um tumor do sistema nervoso central, eu vou ter que abordar essa condição, né? E aí eu não posso reduzir essa pressão tão rapidamente. Então, a gente precisa entender por que ele entrou em emergência hipertensiva, tá? Entendi isso tudo, eu vou fazer a abordagem inicial. Monitorizar o paciente, incluindo a oximetria de pulso, tá? Eu vou evitar qualquer medicação que aumente a PA. Isso aqui, gente, ketamina eu coloquei aí, mas é discutível, tá? E vou colocar acesso venoso. Todos os pacientes têm que ter acesso venoso. Preferencialmente, esse acesso ele deve ser exclusivo para o antihipertensivo, tá? E vou fazer exames laboratoriais para eu entender o que está acontecendo com esse paciente. É uma emergência hipertensiva porque o rim parou de funcionar, então eu estou lidando com uma insuficiência renal aguda com emergência hipertensiva. É uma emergência hipertensiva porque esse paciente é nefrítico? Acabei de falar lá, ó, que a síndrome nefrítica tem um glomérulo que não funciona, tem sobrecarga hídrica, hipertensão. Será que é emergência hipertensiva por isso? Então, os exames laboratoriais são para tentar me ajudar a entender a causa, tá? Para controlar a pressão, então, monitorizar o paciente, né? Para controle da pressão na emergência hipertensiva, é melhor que a gente use métodos invasivos de pressão arterial, tá? Então, a PIA é um método melhor para se avaliar essa pressão no paciente em emergência hipertensiva, tá? Cuidado com o paciente muito edemaciado e vocês medindo pressão em manguito, tá? Isso pode falsear a pressão. Não pode esquecer que na hora de medir pressão, eu tenho que usar um manguito adequado. Isso é muito comum, me chamarem para avaliar um paciente hipertenso, e quando eu chego para avaliar o paciente e vou medir a pressão no meu manguito, eu vejo que o paciente não é hipertenso e vou olhar, na verdade, era um manguito inadequado. Então, tem que lembrar do manguito adequado para o paciente, tá? Não ficar adiando, não estou conseguindo acesso, então começa a medicação oral. Então, tentar não adiar a medicação quando eu for medicar. E se o paciente tem, gente, qualquer déficit neurológico ou crise convulsiva, isso é igual a tomografia, tá? Porque eu posso ter algum acometimento no sistema nervoso central levando a essa hipertensão e eu preciso saber disso para eu definir quanto que eu vou cair de PA para esse paciente, qual medida que eu vou tomar, tá? Como então que eu escolho quanto cair de PA? Isso sempre foi uma dúvida, né? Quanto que eu vou cair de pressão para esse paciente? A redução da pressão, ela vai acontecer progressivamente até eu chegar em valores de PA normal, tá? Alguns lugares que vocês vão ler vão falar que vocês podem escolher esse alvo, em percentil 90 ou 95, tá? Mas a grande maioria dos lugares vai falar que a gente tem que cair, em média, 25% da PA em 8 horas, tá? Alguns lugares vão falar em 25% em 6 horas. Mas, no UpToDate, coloca esse valor, esse cálculo, que eu acho mais interessante, porque a gente cai um pouco mais devagar, tá? Então, a recomendação hoje é que a gente faça uma redução de 25% da diferença entre o alvo da pressão, tá? E a pressão arterial atual. Então, por exemplo, isso em 8 horas, tá, gente? Então, eu não tô com pressa para cair, eu tenho 8 horas para cair 25% dessa pressão, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com uma pressão de 180 e meu alvo é 130, eu vou ter que chegar em 8 horas a 160. Tá? Então, vejam que em 8 horas eu não chego a 130, eu chego a 160. Então, eu caio muito pouco, se vocês forem pensar, tá? Então, é para ir devagar nisso aqui, ok? Depois, se tiver dúvida, a gente faz essa conta junto. Aqui não daria 160 certinho, daria 167,2, e eu arredondei. Então, a gente cairia mais ou menos até 160, tá? E aí, o que vai alterar esse tratamento inicial? Então, que eu não vou cair esses 25%, eu vou mais devagar ou não, tá? Um paciente, por exemplo, com hipertensão intracraniana. Então, se eu estou diante de um paciente que está hipertenso e que ele tem por exemplo, um sangramento ou uma massa intracraniana, esse paciente precisa manter a pressão de perfusão cerebral. Então, gente, não dá para ficar caindo pressão desses pacientes, porque senão eles vão hipoperfundir o cérebro. Pensem que a pressão dentro do crânio, né, está aumentada, tá? Então, esses vasos vão ser comprimidos. Se eu não mantiver uma pressão para conseguir chegar esse sangue lá, esse paciente vai hipoperfundir, tá? Os pacientes de coarctação de aorta, os pacientes com dor, muito comum também. Me chama para avaliar paciente,
Hipertenso, eu chego, o menino tem dor, a gente trata a dor, a pressão melhora, tá? Então, se o paciente tem dor, trata a dor. Abuso de cocaína, eu vou ter que tratar o abuso. O feocromocitoma é uma doença episódica, né? Então, vai ter outras coisas associadas. O paciente vai estar agitado, sudoreico, né? A gente vai ver outras coisas aí no feocromocitoma, tá? E o escorpionismo também. Então, se eu tiver uma dessas condições, eu tenho que tratar de uma forma diferente, tá? Então, vamos lá. O paciente chegou, tá lá sonolento, não tô entendendo medir a pressão. Na hora que eu medir a pressão, tá lá 140, vamos pensar que é um menino de 8 anos. Uma pressão de 140 por 90, tá? Mas eu fiz um fundo de olho, eu sabia fazer, fiz um fundo de olho, o menino tem um papiledema, tá? Vou fazer uma neuroimagem. Será que isso é uma causa secundária? Essa pressão está alterada porque o paciente tem uma alteração do sistema nervoso central? Se ele tiver, eu vou tratar essa causa, tá? Se ele não tiver uma alteração do sistema nervoso central, ele tem outro hiperestímulo simpático, né? Ele está morrendo de dor, ele é coarctado. Se ele não é, aí eu vou tratar a minha emergência hipertensiva, tá? A recomendação inicial, gente, é labetalol e nicardipina. A gente não tem, tá? Então, para o tratamento da emergência hipertensiva, a gente vai usar o nitroprussiato, ok? Então, para iniciar nitroprussiato, quem tiver na UPA ou no posto, vocês vão ter que mandar para mim, porque é uma medicação de infusão contínua, em que eu tenho que monitorizar e acompanhar essa PA, tá? Mas eu posso usar uma hidralazina também. Hidralazina a gente tem oral e venosa, tá? E aí eu vou reduzir, então, 25% da diferença da PA entre a PA atual e o meu alvo pressório, em 8 horas, tá? Beleza, então avaliei esse paciente, de novo, chegou esse paciente, está lá hipertenso, e ele está com gesto, né? Eu fiz um raio-x de tórax, ele está com gesto, ou eu estou vendo o paciente todo edemaciado, tá? Se ele tem sinais de congestão, eu posso associar ao meu antihipertensivo, né, por exemplo, o nitroprussiato, um diurético, tá? Gente, a gente vai escolher para tratamento de emergência hipertensiva e urgência hipertensiva furosemida, tá? Então, eu vou acrescentar a furosemida. E aí, eu vou reavaliar em 30 minutos. Essa PA começou a cair? Ótimo, tá? Então, eu vou corrigir e vou continuar reavaliando para ver se tem alguma causa que eu posso resolver ou não, tá? E se esse controle pressórico, ele vai continuar funcionando e essa PA vai cair vagarosamente até chegar ao alvo que eu decidi, tá? Se o paciente não tem sinais de congestão, a gente vai usar o nitroprussiato, que eu já falei, e se não estiver funcionando, a gente pode acrescentar um novo antihipertensivo. Mas, em geral, a gente vai usar o nitroprussiato e a gente vai conseguir tatear a dose para resolver, no máximo associando aí a um diurético venoso, tá? Vai acontecer de chegar um paciente nefrítico, né, uma síndrome nefrítica, isso acontecer? Vai, tá? A grande maioria desses pacientes são pacientes nefríticos, tá? Se eu tenho, gente, então beleza, eu entendi o que é emergência hipertensiva. Agora, se eu tenho uma elevação aguda da PA, tá, que foi confirmada e repetida, fui lá, confirmei, medi de novo, o paciente está hipertenso, mas está lá feliz da vida, tá tranquilo, não tem nenhum sintoma, não está edemaciado, não tem sinal de encefalopatia, não tem nada de falência cardíaca, tem diurese. Isso é uma urgência hipertensiva, tá? Será que isso começou agora, né? Então, assim, isso é agudo mesmo? Tem que sempre ter isso na cabeça. Ou esse paciente é um paciente crônico que eu estou descobrindo agora, tá? O que eu vou fazer para esse paciente em urgência? Eu vou fazer um suporte ventilatório que ele estiver precisando, tá? Vou coletar exames para entender o que está acontecendo, e aí sempre lembrar de função renal e eletrólitos. Obter um acesso venoso, a gente vai obter, porque eu não sei como que ele vai evoluir, mas eu posso começar a tratar oral, tá? E aí, cuidado, porque se o paciente tem uma pressão cronicamente elevada, vocês vão ter que ir mais devagar nesse controle dessa PA, não é para correr com isso, não é para desesperar, tá? Agora, se eu tenho uma elevação que é aguda, definir mesmo, nunca foi hipertenso, aí eu posso reduzir mais rapidamente. A grande maioria dos lugares que a gente lê fala em 20% para urgência hipertensiva, tá? E sempre lembrar, meu paciente tem uma PA que é crônico,
palpa os pulsos, vê se o menino não é um coarctado, tá? Se não tem nenhuma outra coisa fazendo ele ficar hipertenso. E aí, gente, eu vou chamar a atenção aqui para uma coisa que é o seguinte. Paciente que está na urgência, né? Paciente que chegou na urgência para vocês, ele está com medo, né? Ele está com medo, ele está agitado. Aquele ambiente é um ambiente desagradável, é barulhento, tem outra criança chorando, né? A gente é ligeiramente assustador para essas crianças. Então, a gente tem que tentar medir essa PA da forma mais tranquila possível. Mede no colo da mãe, vê se o paciente está tranquilo, tá? Porque senão a gente acaba medindo pressões elevadas que são falsamente elevadas, tá? Então, cuidado com isso na hora de medir pressão de criança, tá? Para tratar a urgência hipertensiva, eu posso usar hidralazina ou nicardipina, que a gente não tem, a gente acaba usando a hidralazina e nifedipina, tá? Ou amlodipina, aí vai depender do que a gente tiver de base. E se eu tenho sinais de sobrecarga hídrica associados a essa elevação aguda de PA, eu uso diurético, de novo, furosemida. Aqui a gente pode usar oral, tá? Aí eu coloquei uma tabelinha, só para vocês terem uma ideia do que a gente tem disponível, nem todos a gente tem nos nossos serviços, tá? Então, o nitroprusiato de sódio aí vai ser a estrela, é o que a gente mais vai utilizar. Então, a gente usa IV contínuo, e aí, em geral, a gente vai medir, usar a PIA para medir a pressão. Então, a gente vai usar aqui uma monitorização invasiva de pressão arterial, tá? Cuidado com o nitroprusiato, uso, né, prolongado leva à intoxicação, tá? Hidralazina e furosemida, que a gente tem disponível na prática. E aqui não tá, mas a gente tem também nifedipina e amlodipina, tá? Então, em geral, a gente usa em relação à classe vasodilatador, né, diurético de alça e bloqueador de canal de cálcio. Beleza. Então, já entendi síndrome nefrítica, já sei tratar se ele me fizer urgência ou emergência hipertensiva, já sei tratar também se for emergência hipertensiva de origem não nefrítica. Então, vamos falar um pouquinho de síndrome hemolítica urêmica, tá? Síndrome hemolítica urêmica é um pouquinho mais difícil de entender, tá? É uma doença mais complexa. Então, vou tentar mostrar para vocês pelo menos o básico que eu tenho que entender, como que eu tenho que reconhecer um paciente com hemolítica urêmica num posto, se chegar, ou lá na UPA, tá? Então, eu tenho dois tipos, gente, só para vocês terem uma ideia, tá? Um dia, se a gente quiser, a gente faz uma aula só disso. Então, eu tenho a síndrome hemolítica urêmica atípica e a síndrome hemolítica urêmica típica, tá? Em geral, a que mais vai chegar para vocês é a atípica, tá? O que é síndrome hemolítica urêmica? Então, o nome mesmo já fala. Eu tenho uma hemólise com uma uremia, tá? Por que uremia? Porque essa hemólise, ela é uma hemólise microangiopática. Na verdade, o que vai acontecer é que lá dentro do vaso, aqui, gente, é uma foto de uma hemácia falsizada, tá? Então, não é bem isso aqui, mas é que a gente consegue entender. Então, pensem que isso aqui é um capilar, tá? E aí, aqui dentro desse capilar, eu tenho uma lesão endotelial. Nessa lesão endotelial, eu vou chamar as plaquetas, né? Eu vou chamar meus fatores de coagulação, e aqui eu vou formar um trombo, tá? Esse trombo, ele vai aumentar, e aí ele vai ocluir a passagem aqui do sangue. Então, é o que a gente chama de microangiopatia trombótica. Então, eu formo um trombo, tá? Por alteração endotelial. Isso vai fazer com que, pensem o que eu acabei de mostrar para vocês a fotinho lá do glomérulo. Então, o glomérulo, ele é um novelado de vaso sanguíneo. Se ele tiver trombose, ele vai funcionar? Não, porque não vai chegar a sangue. Inclusive, ele pode morrer, né? Então, eu tenho trombos ali. Então, eu paro de filtrar o sangue. Eu vou evoluir com uma disfunção renal, uma injúria renal aguda, tá? Porque eu tive uma hiperativação aqui dessa cascata para a formação desse trombo, para a gente conseguir entender, tá? Então, isso é uma hemólise microangiopática, tá? Eu estou repetindo isso para vocês entenderem o que eu vou falar para frente, ok? Então, a síndrome hemolítica urêmica, ela é uma doença grave, tá? Tem uma mortalidade ainda de 5%. Se não tratada, é maior do que isso, tá? E ela é uma das principais responsáveis por falência renal aguda na população pediátrica. Esses pacientes, em geral, vão para diálise, tá?
E ela faz parte de um conjunto das MATs, que são as microangiopatias trombóticas, tá? 90% dos casos da síndrome hemolítica urêmica típica, tá? É causada pela Escherichia coli, produtora de Shigatoxina. Então, é STEC-CHU. Cuidado aqui para não confundir com Shigella. É Escherichia coli, produtora de Shigatoxina, tá? Em geral, ela comete crianças entre os 2 e 6 anos, que são quem vai ter contato com a Escherichia coli, tá? E o sorotipo principal, tem um errinho aqui, é o O17H7, tá? Em geral, o que vai acontecer com esse paciente? Ele tem, antes de começar com esse quadro, ele tem uma dor abdominal e uma diarreia, em geral, acompanhada de sangue. Então, ele tem uma diarreia invasiva, né, ou às vezes nem tem sangue, o paciente fica em casa, melhora desse quadro, e aí ele chega no pronto-socorro hipocorado, edemaciado, queixando oligúria, o paciente com alteração do nível sensório, né, do nível do sensório, e aí a gente vai ver que esse paciente tem uma uremia associada a uma hemólise, então ele tem uma anemia, né, e ele tem a ureia alterada, tá? Junto com a ureia, obviamente, a gente vai ter uma disfunção de creatinina também, tá? Na síndrome hemolítica urêmica típica, 70% dos pacientes, eles vão recuperar com o tratamento de suporte, tá? Tem que lembrar que quando eu falo tratamento de suporte, gente, terapia de substituição renal é tratamento de suporte, tá? E 30% desses pacientes vão evoluir com terapia renal substitutiva de forma crônica, tá? Tem que lembrar que esses pacientes têm tempo para recuperar, então eles não vão recuperar na primeira semana, não, isso vai demorar, tá? Aqui a gente fala tanto para vocês terem cuidado com antibiótico na diarreia. A gente não dá antibiótico para paciente com diarreia, não tem indicação. Um dos motivos é porque antimicrobiano ele pode ser prejudicial para esses pacientes, tá? Porque eles vão aumentar a produção de toxina. Pensa que eu estou cheia lá de E. coli, dou antibiótico, aumenta a toxina, tá? E a toxina é o principal fator de virulência e para causar CHU. Então, cuidado com antibiótico em diarreia, tá? Então, o que vai acontecer com esse paciente? Ele vai chegar para mim com uma injúria renal aguda, então ele chegou ligúrico, edemaciado, né, com uma hemólise microangiopática, então ele vai chegar plaquetopênico, porque eu gastei plaqueta para fazer o trombo, e ele vai chegar anêmico, porque eu tô com uma hemólise, né? Ele vai chegar hipocorado, né, prostrado, então, classicamente, esse menino, ele vai direto lá, vocês vão me ligar e falar assim, olha, Mari, tem um menino aqui que é seu, ele não faz xixi, ele tá demasiado, o neurológico dele não tá legal, ele tá super hipocorado, eu fiz um exame de sangue dele aqui, tá escrito que tem esquizócito aqui em sangue periférico, ele tá com uma hemoglobina de 5, né, e a ureia dele tá aqui 180, tá? Então, a gente tem que pensar. E eu quis também falar um pouquinho de síndrome hemolítica urêmica, porque a gente tem um tipo de síndrome hemolítica urêmica que ocorre depois de infecção por pneumococo, tá? E a gente está tendo muita pneumonia com pneumococo e a gente acaba vendo esses pacientes evoluindo com síndrome hemolítica urêmica, tá? Secundária a pneumococo. Então, hoje, nas pneumonias, a gente tem que lembrar também da síndrome hemolítica urêmica, ela está ficando algo mais frequente para a gente, para quem está atendendo muita pneumonia, tá? Bem, respirando um pouquinho, vamos falar aí do último, que é síndrome nefrótica. Então, eu já sei da síndrome nefrítica, já entendi que lá na nefrítica eu tenho oligúria, edema, hipertensão, hematúria. Já sei que ela pode fazer uma urgência hipertensiva e uma emergência hipertensiva, já sei tratar. Respirando um pouquinho, falando para a gente ter uma ideia do que é uma síndrome hemolítica urêmica e agora uma síndrome nefrótica, tá? A síndrome nefrótica é aquele paciente que vai chegar edemaciado mesmo, tá, gente? Esse paciente aqui, ele chega nasarcado, tem edema de face, ele tem ascite, ele pode ter derrame pleural, tá? Esse é um paciente com muito edema. Ela pode ser primária ou secundária, na infância ela é primária na grande maioria dos casos, tá? Em geral, o que a gente vai ter é uma glomerulopatia por lesões mínimas. Eu não preciso muito que vocês saibam essas questões de microscopia. Eu preciso que vocês entendam que quando vocês verem esse paciente tão edemaciado, eu tenho que pensar numa síndrome nefrótica, tá? E como que eu vou tratar? Corticóide.
o corticoide é o tratamento principal dessa doença, tá? Como o corticoide é o tratamento principal, eu vou dividir esses pacientes em córticos sensíveis e córticos resistentes, tá? Para quem está na linha de frente, isso é importante só para vocês saberem quando esse paciente volta. Por quê? Porque a síndrome nefrótica, ela pode ter períodos de remissão e recorrência. E aí, essa recorrência, o paciente procura o pronto atendimento, a gente precisa saber o que fazer com ele, tá? O diagnóstico da síndrome nefrótica, ele é, então, uma síndrome, tá? Então, aqui eu tenho edema, oligúria, e aí eu vou ter hipoalbuminemia e vou ter uma proteinúria nefrótica. Então, diferente do paciente da nefrítica, em que eu te perdia só um pouquinho de proteína porque estava inflamado, aqui, gente, eu vou perder muita proteína. Então, lá que eu perdi uma relação proteína-creatinina menor que 2, aqui eu vou perder muito, eu vou perder mais que 2. Eu vou ter relação proteína-creatinina de 11, de 15, tá? Então, aqui é proteinúria maciça. Então, vamos tentar entender o que eu estou falando. Então, o meu paciente está lá, né, o glomérulo dele não está conseguindo funcionar, tá? Por causa de uma lesão podocitária, e aí ele está perdendo muita proteína. Essa proteína é albumina. Então, eu estou perdendo proteína, perdendo albumina, tá? Então, um dos mecanismos do edema é perdi albumina, perdi pressão oncótica, perdi pressão oncótica, eu vou ter o volume indo para o líquido indo para o terceiro espaço. Com isso, eu vou ter edema, né? Então, eu tenho hipoalbuminemia porque eu perdi, eu tenho edema, tá? Como o fígado está entendendo que eu não tenho albumina, ele fala assim, senhor, vamos lá, tem que produzir albumina. E começa a tentar produzir albumina. Só que ele não produz albumina sozinho. Então, ele começa a produzir colesterol. Então, apesar de não fazer parte, né, do meu critério diagnóstico, ele me ajuda. Então, eu também tenho hipercolesterolemia, tá? Por esse mecanismo. Então, em geral, vai chegar um paciente edemaciado, muito edemaciado, oligúrico, não falei de hematúria hora nenhuma. Falei que o paciente tem proteinúria. Então, ele é oligúrico, ele tem edema, ele não é hipertenso na grande maioria das vezes, tá? E ele tem perda de proteína, ele tem hipoalbuminemia, tá? Então, aqui é bem diferente do nefrítico, ok? Não é hipertenso e não tem hematúria. Ah, Mari, mas eu já atendi paciente nefrótico que tem hipertensão. Beleza, existe um mecanismo, tá, no nefrótico que pode levar à hipertensão, tá bom? Mas se vocês entenderem isso aqui para mim, gente, vocês já vão conseguir resolver a questão do nefrótico, tá? Mesmo a grande maioria das síndromes nefróticas na pediatria serem idiopáticas, né, serem primárias, tá? A gente tem que excluir causas secundárias. Então, em geral, a gente vai colher sorologias para esses pacientes, tá? Bem, então tá bom. Então, o paciente chegou, tá desse jeito. Posso tratar? Pode. Ah, mas eu não sou nefrologista. Sim, é uma doença do pediatra, tá? Você fala assim, nossa, mas não, o pediatra tem condição de cuidar desses pacientes, ok? Alguns desses pacientes vão melhorar até sem corticoide. Mas a gente pode tratar? Pode. Como que eu trato? Eu vou usar uma dose de corticoide, que é de 2 miligramas quilo dia, ou 60 miligramas por metro quadrado por dia de corticoide, tá? E aí eu vou encaminhar para o nefrologista ou para o acompanhamento ambulatorial com o pediatra. Esse paciente vai fazer repouso, tá? E eu não uso diurético, gente. Por que eu não uso diurético em geral? Porque o mecanismo de edema desse paciente não foi porque ele está hipervolêmico, e sim porque eu tive uma perda de volume para o terceiro espaço. Então, para eu usar diurético no nefrótico, ele tem que estar hipertenso, tem que ser um outro mecanismo, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Além disso, como ele é hipovolêmico intravascular, na grande maioria dos casos, eu corro risco de ter hipotensão, tá? E esse paciente, ele é um paciente que tem maior risco de trombose. E com o uso de diurético, esse risco aumenta. Então, tem que tomar muito cuidado com o paciente nefrótico para usar diurético ou não, tá? Então, tratamento, corticoide. Posso começar? Pode. Fiz diagnóstico, posso começar? Pode, tá? Lembrar de que se eu for começar corticoide numa dose elevada, eu tenho que fazer tratamento, usar, né, tratamento para verme também, tá? Beleza, então tá bom. Então, o diagnóstico primário, o paciente vai chegar, então, com edema, oligúria, né,
proteinúria, hipoalbuminemia, e ele tem uma hipercolesterolemia secundária. Ok, Mari, fiz o diagnóstico, comecei corticoide, beleza, o paciente foi embora, foi para o nefrologista, está lá acompanhando com o nefrologista, desinchou, já está normal, está lá no seu uso de corticoide, aí ele gripa, né? Então ele tem uma infecção de via aérea superior. E aí ele volta lá no seu plantão todo inchado de novo, tá? Então, quando isso é uma recidiva, a gente também tem que saber como abordar. Se este paciente estava em redução de corticoide, pode ter sido por isso, tá? O que a gente vai fazer, gente, é retomar a dose plena do corticoide para ele. Então, a gente volta, se ele estava, por exemplo, com 1 miligrama de corticoide, a gente volta para 2 miligramas quilo dia de corticoide, ou 60 miligramas metro quadrado, tá? E a gente pode dar alta para esse paciente para ele voltar para o seu acompanhamento com o nefrologista. Quando que eu não vou dar alta para o paciente? Eu não vou dar alta para esse paciente quando ele tiver derrame cavitário, eu não vou dar alta, né, gente? Se tiver um edema importante, a gente não vai dar alta, edema escrotal, tá? Então, a gente vai observar no hospital. Fora isso, a gente deve encaminhar para o acompanhamento com o nefrologista dele, tá? Lembrem-se que esses pacientes, eles usam corticoide de dose alta, então eles são imunossuprimidos. E a síndrome nefrótica por si só, ela é uma doença que faz imunossupressão, porque ela perde proteína, e lembre-se que imunoglobulinas vão ser perdidas também, tá? Então, o ambiente hospitalar não é um bom ambiente para esses pacientes. Outra coisa que vocês precisam lembrar é que se eu peguei um nefrótico que está recidivado, né, que eu vou precisar aumentar o corticoide dele, e ele tem uma infecção, tá, gente? A gente precisa ser mais agressivo com o tratamento desses pacientes, tá? Ah, então tá. Então o paciente está edemaciado porque ele perdeu a albumina, então vou resolver o problema dele, vou dar albumina para ele e vai resolver. Não vai resolver. A albumina que você der para ele vai se perder. E cuidado, o paciente tem muito volume extravascular. Na hora que você der albumina para ele, isso tudo vai entrar para dentro do vaso, vocês podem fazer, inclusive, edema agudo de pulmão nesse paciente. Então, para usar albumina, eu tenho que usar ela com um diurético, tá? E não é uma medicação isenta de risco. Esses dias a gente pegou um nefrótico lá no hospital, ele tinha indicação de albumina, clássica, a gente fez albumina, quando a albumina começou a ser infundida, ele fez uma anafilaxia, tá? Então, não é tão fácil assim. E nos casos que a gente precisar usar, a gente vai usar e vai associar diurético. Em geral, esse paciente vai estar dentro do hospital, ou vocês vão ter um nefrologista para ligar, para ajudar vocês, tá? Bem, gente, era só isso tudo que eu queria falar. Espero que a gente consiga pegar um pouquinho aí de cada coisa, e eu vou abrir perguntas, porque é muito tema numa aula só. Parabéns, Mari, mais uma vez. No chat não teve nenhuma pergunta. Alguém quer fazer aí, perguntar, né? Ou mandar no chat, ou abrir o áudio aí pra gente? Ô, gente, vocês fazem perguntas, senão eu vou ficar aqui achando que não rolou, não entendeu nada, não. Até a Carol tá aí, ó. A Carol adora nefro, Pedro. Apareceu ali. Ô, Mari, perguntaram se deu tempo, se tem o pós-teste, deu tempo de fazer ou a gente manda amanhã? Não, né? A gente manda amanhã, né? Tranquilo. Foi muito em cima da hora, né? Quer saber para sua mão. Então tá. Nada, gente. Tranquilo, então? Só para dar uma dica, assim, quando a gente vai avaliar... Prednisona ou prednisolona, Esther? Desculpa, Pedro. Não, tranquilo. Tanto faz, viu, gente? Prednisona ou prednisolona, tanto faz, tá? Pode usar os dois. O que eu ia falar, só para dar uma dica, né, quando a gente está avaliando o paciente, para a gente saber se ele está hipervolêmico ou não, né, que nos pacientes nefróticos, principalmente nos que a gente fez albumina, né, às vezes vai ter que repetir, né, o diurético, olhar a frequência cardíaca. O paciente está hipervolêmico, ele vai ter pressão alta com frequência cardíaca normal, né, e o paciente que tem um mecanismo outro de hipertensão, ele vai vir com taquicardia. Então, isso ajuda a gente na hora de decidir, né. O BRAD, né? Paciente muito hipertenso e bradicárdico, uai, provavelmente isso aí é hipertensão intracraniana. Procura outra coisa, né? Isso mesmo. Procura a tríade. Perguntaram... Cadê o chat? Peraí. Quando usa corticoide, a gente entra contra o parasitário? Sempre, tá? Sempre antiparasitário. Como calcula metro quadrado da fórmula?
Pode calcular, o ideal é calcular pela estatura, mas você pode usar aquela fórmula, 4P. 4P mais 7, esqueci. Dividido por... esqueci a fórmula. Peraí, eu sou doida. Bom, cadê meus residentes para me ajudar aí? É o peso vezes 4 mais 7 dividido por 90 mais... Isso, 7. Obrigada. 4P mais 7 dividido por P mais 90. Isso foi... Geralmente, qual é o esquema que você faz de antiparasitário, Mari? Acho que é uma dúvida que às vezes o pessoal tem. Então, lá no hospital a gente acaba fazendo albendazol, porque é o que a gente tem disponível. Alguns lugares fazem ivermectina. Tá? Oi, Mari. Estrongiloide é o motivo. Oi. Eu gostaria de saber o motivo, porque ele entra com parasitário junto. Estrongiloide. Porque se a gente não... Quando eu uso corticóide, eu faço imunossupressão, né? Eu posso... Você lembra um pouquinho disso? Assim, até para quimioterapia, tá? A gente pode fazer uma hiperinfecção. Mas o meu problema não é ascaris, tá? É por causa do estrongiloide. Por isso vocês têm que escolher um antiparasitário que trate ele. É isso? O que mais? É só, né? Vamos encerrar, né? Qualquer coisa podem mandar no grupo. Ó, tem uma outra pergunta. Qual a conduta imediata quando a gente identificamos uma CHU na UPA? Pega o telefone e me liga. Para isso que tem o nosso, né, o corporativo, né? Para quem não sabe o número, eu vou mandar aí de novo. Albumina menor que 1,5 é indicação de uso de albumina, tá? De reposição. É obrigatório? Não. Você vai usar se o seu paciente estiver precisando. Por exemplo, albumina menor que 1,5 e derrame importante. Derrame pleural importante. Sim, albumina, tá? Edema escrotal importante. Pode usar albumina, tá? Nada. Mari, as indicações de albumina, elas variam muito dependendo da literatura, né? Assim, ou tem alguma coisa bem fechadinha? Não, Só né? albumina menor que 1,5, que é mais ou menos fechadinha, assim. Se você tiver menor que 1,5 e outra alteração, aí você pode usar albumina. Eu já ouvi até falar, né? Assim, já li em outros lugares que com edema escrotal tem indicação de fazer por causa da torção Isso. testicular e tal. Isso. E risco de gangrena de Fournier também. Lembrar do Inclusive, edema FAST. escrotal. Não pode falar, terminei. Edema escrotal é critério de internação. Eu ia falar para lembrar do FAST, né? Eles são pacientes que vão ter derrames cavitários. Com o FAST a gente consegue ver se tem derrame pleural, pericárdico, né? Se tem ascite, né? Ajuda Porque bem. nem sempre o exame físico vai mostrar, né? Assim, essas coisas com certeza. Mas onde tem usar, né? Beleza? É isso. Vamos encerrar então. Eu mando lá no grupo o telefone do corporativo, tá? Tá. Eu vou mandar para vocês o guia de hipertensão atualizado, tá? Então, beijo, gente. Valeu, boa noite.